Olá, aqui é Juliana Toledo do canal Adoretânia e eu liguei essa câmera hoje com o propósito de falar sobre o coronavírus. Eu sei, ninguém tá mais querendo falar sobre o coronavírus, né, de tanta notícia ruim que tem. Mas, na verdade, estou fazendo esse vídeo como uma forma de divulgar informação, tanto para as pessoas mais próximas de mim, como também para deixar um pouco de recordação pessoal sobre as coisas que estão acontecendo sobre o coronavírus. E eu sei que eu gravei um vídeo há um tempo atrás falando sobre como é preciso a gente ter calma e não entrar em pânico sobre o coronavírus. Mas a realidade é que a situação é bem séria, se tornou muito mais grave do que a gente imaginava. E desde a declaração da pandemia pela OMS, o mundo entrou em uma reação bem séria também de contenção, isolamento social e a quarentena. E a medida de quarentena também chegou ao Brasil, né? E assim que foi anunciado, eu logo me mobilizei, né, para relembrar as pessoas aí. Quarentena não são férias. É preciso que as pessoas fiquem em casa para impedir a disseminação do vírus, para impedir principalmente que a gente se contamine e leve esse vírus a outras pessoas que possam sofrer um pouco mais com a doença do que os jovens. Como, por exemplo, pessoas do grupo de risco, né, como pessoas acima de 60 anos, crianças. Mas é válido lembrar que não são só essas pessoas que estão sofrendo gravemente com a doença, né? É óbvio que estamos falando aqui da maioria dos casos, são de pessoas idosas e crianças, mas eu conheço pessoas que estão internadas na UTI, e são jovens, conheço jovens que morreram por causa da Covid-19, então é uma coisa bem séria. E não é só porque a pessoa não está no grupo de risco que ela não deva se importar. Na verdade, ela deve se preocupar, acho que ainda mais, para ela não ser um disseminador dessa doença. Infelizmente, as pessoas demoraram a entender a gravidade da situação e demoraram a respeitar a quarentena efetivamente. O resultado disso foi um crescimento vertiginoso do número de casos, acelerado, de forma que cada um dia os casos confirmados dobravam. E eu queria fazer aqui um contexto de como é que está hoje e uma evolução dos casos por dia aqui no Brasil. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma projeção, uma imagem do gráfico da evolução dos casos aqui no Brasil por dia. Mas o que é importante dizer é que o primeiro caso foi identificado no dia 26 de fevereiro. No dia 9 de março nós já tínhamos 25 pessoas com a doença confirmadas. Dia 15 já tínhamos 98. No dia 17 já tínhamos cerca de 350 e a primeira morte confirmada. E aí só foi crescendo. Dia 18, 428 confirmados. Dia 19, 621 pessoas. Dia 20, 978 pessoas confirmadas. Dia 21, chegamos a 1.178. Dia 22, chegamos a 1.604 confirmados. Dia 23, a 1.960. Dia 23, a 1.960. Dia 24, a 2.271. E agora nós já devemos estar aí por volta de 2.300 confirmados no Brasil, sendo que temos já confirmados em todo o nosso país, todos os estados, o que é bem grave. Então, esses são alguns números para poder embasar a gravidade da situação. Então, esses foram alguns números só para mostrar o quanto os casos evoluíram aqui no Brasil. Mas também não é como se fossem uma grande surpresa, né? Esse crescimento vertiginoso no número de casos, praticamente dobrando a cada dia, não era uma novidade pra gente. O mundo já estava acompanhando a evolução no número de casos e a gravidade da situação do coronavírus na Itália. E infelizmente a Itália chegou no nível de
sobrecarga do sistema de saúde muito grande, a ponto de não ter leitos para todo mundo, né, leitos de unidade de tratamento intensivo, de fato, terem que escolher entre quem vai ser tratado e quem não. No nível de terem idosos sendo encontrados abandonados em casas, mortos. No nível de terem que ter caminhões, né, pegando as pessoas em casa. Isso tudo é muito sério, gente. Isso é muito sério. Isso aconteceu porque a Itália não respeitou desde o início a quarentena. E infelizmente o Brasil está caminhando para um cenário parecido. Já temos aí o pico previsto de número de casos para abril. Essa semana, na verdade, ela é determinante para que a gente não tenha um pico gigantesco de casos agora na primeira semana de abril. E se nós tivermos, de fato, o resultado provavelmente vai ser também sobrecarga do SUS, sobrecarga do sistema de saúde. Não vai ter leito para todo mundo, não vai ter como tratar todo mundo, e isso é muito sério. Se as pessoas passassem, por exemplo, a desrespeitar completamente a quarentena, voltar às suas atividades, a previsão é de que em agosto teríamos pelo menos 1 milhão de mortos pelo Covid-19. São números e análises feitas pelo cientista Átila. Eu vou deixar linkado aqui em cima no card o link para o vídeo dele. Ele sabe um pouco mais desse assunto do que eu. Então eu vou recomendar para vocês verem o vídeo dele. E isso é muito sério. Então, na verdade, todos os nossos esforços agora têm que ser para que não cheguemos ao nível da Itália. A Itália chegou a números alarmantes de 109.176 casos confirmados da doença e 6.820 mortes, sendo que em um dia, só hoje, dia 25 de março, tiveram 700 pessoas mortas. E sim, eu estou mostrando todos esses casos, esses números, para mostrar para vocês que o caso é sério, mas por que a gente não pode levar isso como somente números, né? Existem pessoas na internet comentando e comparando a crise do coronavírus ao H1N1, né, que aconteceu aí um pouco tempo atrás, não sei qual foi o ano certo. Mas, na verdade, o problema da doença não é a alta infecciosidade ou a questão do número de mortes, não é a letalidade em primeira instância que é o problema. O conjunto de fatores que deixam, né, a Covid-19 ser tão perigosa, que é a questão da evolução rápida da doença e do quanto ela pode se tornar grave. E se ela se torna grave, o que acontece normalmente é a necessidade de hospitalização em unidade de tratamento intensivo, né, o que implica a utilização de leitos e respiradores para esses pacientes internados. E a realidade é que nós não temos essa estrutura, essa logística toda, para todo mundo. Nós temos que lembrar que já existem pessoas utilizando esses leitos, utilizando as UTIs, e não seria possível, né, caso houvesse um pico de casos confirmados de pacientes, né, precisando dessa internação, nosso sistema de saúde não seria capaz de dar conta de... O maior perigo e a coisa mais triste, o quadro mais grave que a gente quer evitar é justamente o quê? Escolher quem merece esse tratamento e quem não, né? Que é o que está acontecendo na Itália, como eu já falei aqui. E também tem um outro aspecto que, em relação ao vírus em si, ao SARS-CoV-2, que ele é realmente mais contagioso do que o H1N1, o influenza, e ele tem um período de incubação muito mais longo. Então, o perigo disso é se a gente está infectado e a gente não sabe, a gente não está tendo sintoma, e a gente está transmitindo isso para outras pessoas. Então a situação pode ficar muito mais grave por conta disso. E infelizmente algumas pessoas estão ainda assim diminuindo essa crise de coronavírus, incluindo o nosso próprio presidente atual, Jair Bolsonaro, fazendo um pronunciamento à nação ontem, dia 24, debochando e falando como esse coronavírus só daria uma gripezinha, um mero resfriado,
Eu vou ler aqui o pronunciamento, que eu acho que também é melhor para deixar uma base, e também caso histórico, né, do que ele falou. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é das pessoas acima de 60 anos. Por que fechar as escolas? Raros são os casos fatais de pessoas com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado com o vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como disse aquele famoso médico daquela famosa televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein em São Paulo buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido muitas notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil e legalmente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Para deixar claro que aqui essa foi realmente uma parte do pronunciamento, né, na qual ele comenta especificamente sobre o coronavírus. E é importante dizer que assim, é muito triste ver que o nosso próprio presidente está espalhando para o Brasil como se fosse somente um resfriado, uma gripe, enquanto já tem pessoas morrendo, né? No caso, no mundo, nós já temos mais de 10 mil pessoas mortas, gente. Isso não é brincadeira. Só na Itália nós temos aí 6 mil pessoas mortas. Então, como é que as pessoas que estão enfrentando todos os dias essa doença grave devem se sentir ao ouvir isso? Além do que, é preciso lembrar que não são só idosos acima de 60 anos que são grupo de risco. Crianças também o são. E qual o problema de você falar que você tem que fechar escolas? Por que fechar escolas? Né? No caso, você está considerando aí que todos nós somos transmissores, todos nós somos responsáveis por disseminar o vírus. E crianças também estão sofrendo muito com a doença. Então, na verdade, é muita irresponsabilidade do nosso presidente falar uma coisa dessa em rede nacional. Por que fechar escolas? E a outra parte também que é extremamente preocupante no pronunciamento do presidente é com relação ao condicionamento físico, como se isso determinasse se a pessoa vai sofrer ou não, ou ter um quadro mais grave ou não, e que no caso dele, como ele tem um histórico de atleta, ele não teria mais do que uma gripezinha, um resfriadinho. Gente, isso não tem cabimento. Também digno de comentário aqui a última parte do pronunciamento do presidente, que foi a questão sobre a cloroquina, né? Que é um medicamento que já é usado para tratamento de artrite, lúpus e malária. E está sendo veiculado muito como se fosse ser o medicamento que vai salvar as pessoas do Covid-19, como se já tivesse super encaminhado. O problema dessa sentença é que nós não temos nenhuma comprovação científica ainda demonstrada pública sobre a eficácia. Então é preciso se dizer que é preciso ter calma nesse momento. Sim, estão sendo feitas pesquisas sobre medicamentos, vacinas, para se combater o Covid-19, mas é muito incerto e é muito cedo se falar sobre eficácia comprovada e tudo mais. Mas eu acho que a pior parte do pronunciamento inteiro foi quando ele praticamente colocou como a quarentena e o isolamento social eles devem acabar. Né? Ele disse assim no seu pronunciamento. O sustento das famílias deve ser preservado, devemos sim voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércios e o confinamento em massa. Gente, isso é muito sério. Ele está praticamente botando todo o esforço de quarentena e isolamento social no lixo e falando, voltem ao trabalho, ao invés de fiquem em casa, protejam-se, preservem-se, cuidem-se. E nesse caso ele está contrariando não só
seus governadores e tudo mais. Mas ele está contrariando a OMS, está contrariando, né, autoridades muito maiores do que ele, especialistas, cientistas, que já mostraram de todas as formas possíveis o quão grave é o coronavírus e o Covid-19 e como é preciso minimizar os impactos, minimizar toda essa tristeza que pode vir, porque nós somos um país que não tem uma estrutura boa, nem de perto, né, comparada, por exemplo, a da Itália, que está sofrendo muito. E nós temos aqui uma situação muito pior, né? Então, a gravidade da situação aqui no Brasil pode ser estupidamente maior. E o Bolsonaro está pedindo para que nós abandonemos a quarentena. Sabe o que eu tenho para dizer sobre isso? Não escutem o presidente. Não escutem. Fiquem em casa, se protejam, façam as medidas certas de higienização, cuidem-se, usem álcool gel, higienizem suas casas, lavem muito bem as mãos. E aqueles que não podem estar 100% isolados, 100% em quarentena, a recomendação é atenção máxima, né, nos locais onde vocês circulam, onde vocês encostam, sempre com álcool gel na mão, sempre podendo se higienizar, lavar as mãos é uma medida realmente muito importante. Existem protocolos também de entrada e saída de casa que devem ser seguidas, como por exemplo higienizar todos os itens que vocês utilizam, né, e vocês tocam, né, do lado de fora. Então, por exemplo, telefone, chaves, todos os tipos de carteira, itens que vocês tocam o tempo todo, né, do lado de fora, devem ser higienizados ao voltar para casa. Se possível, façam também uma área de isolamento, né, de entrada em casa. Então, a ponto de tirar roupa suja e deixar num saco, deixar ali logo ao alcance, assim que você entrar em casa, um potinho com álcool gel ou de álcool 70, um paninho para você limpar tudo, deixar os seus sapatos na entrada de casa, não entrar, né, para não expor mais as outras pessoas que estão na sua casa ao vírus, que nós consigamos realmente todos juntos combater o Covid-19. Por último, mas não menos importante, eu gostaria de comentar sobre os testes de diagnóstico que existem hoje para o coronavírus e que, interessantemente, tem a ver com o meu futuro projeto de mestrado e também, interessantemente, foi comentado pelo Jair Bolsonaro no Twitter hoje. Os métodos de diagnóstico que nós temos hoje para o coronavírus no Brasil é o PCR em tempo real. PCR significa Polymerase Chain Reaction, cadeia em reação da polimerase. E é um teste que, na verdade, ele é rápido, mas ele não é tão rápido quanto poderia, porque nós precisamos de equipamentos, precisamos de reagentes, precisamos de pessoas especializadas para executar. Eu tive contato com essa técnica na minha iniciação científica e realmente leva de cerca de 2 a 3 horas, né, para se ter realmente o resultado de um PCR em tempo real. Por conta disso, um dos primeiros esforços também na China foi de procurar métodos de diagnóstico mais rápido, né, baseado em imunoensaios, por exemplo, que utilizam, né, anticorpos, para se detectar em tempo muito reduzido, como por exemplo de 15 minutos, né? E aqui no Brasil nós já temos laboratórios, professores, cientistas que estão fazendo esse tipo de pesquisa. No caso, eu me incluo aqui, eu estou inclusive fazendo várias pesquisas sobre a produção, né, de um kit diagnóstico sorológico rápido para coronavírus. Faz parte de uma das propostas de mestrado que eu posso seguir. E eu já fiz aí a primeira parte da pesquisa bibliográfica e tudo mais. E quando eu menos espero, eu vejo o Bolsonaro comentando no Twitter. Por outro lado, chega ao Brasil o teste de imunocromatografia de IgG e IgM, no qual o cidadão fica sabendo se já foi contaminado e curado. Esses imunizados poderiam circular livremente com mais tranquilidade, como, por exemplo, profissionais de saúde, segurança, transporte, etc.
E o que eu tenho para comentar sobre isso é no sentido de o teste não chegou ao Brasil, né? Nós estamos fabricando aqui. E não é porque a pessoa foi detectada como curada ou já contaminada uma vez que ela está imunizada e ela pode sair livremente, né, circulando pelo Brasil e tudo mais, assim. Não, gente, não é assim que funciona. Pensa numa revolta, entendeu, de uma pessoa que estuda ciência e aí vê o próprio presidente falando sobre essas coisas, gente, desse jeito. Então, é tanta desinformação, entendeu? Que dá tristeza. Então, acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Esse realmente foi um vídeo longo, mas eu acho que contemplou tudo bem que eu queria falar até hoje sobre coronavírus, a crise, a pandemia e tudo mais. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado e gostado desse vídeo. Se puder, deixe um like, deixe um comentário aí, diz o que você achou. E se inscreve no canal, que eu tô sempre tentando atualizar coisas aqui, especialmente sobre ciência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Bom é que o vídeo ficou tão longo que teve um degradê, né, de cores assim durante o vídeo. Vai ficar uma coisa incrível na edição.